Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias. Nós estamos no módulo interdisciplinar de formação, Introdução à História Oral, e essa é a nossa aula de número 6. Essa aula de hoje nós vamos trabalhar o tema Quem é aquele que fala e sua conjuntura? E, notadamente, nós estamos trabalhando com o capítulo Sociologia da Dominação, que está no livro Economia e Sociedade, volume 2, do autor, é o grande sociólogo Max Weber. Pois muito bem, a gente já trabalhou isso na aula anterior e já chamamos a atenção para isso, onde nós temos que separar claramente as lideranças das pessoas comuns. Por quê? Porque, efetivamente, o depoimento de uma ou a entrevista de uma não será em nada parecida com a entrevista e o depoimento da outra. Então, nós não podemos, mais à frente, coletar dessa fonte, feito todo o trabalho que nós vamos ainda tratar isso aqui nas próximas aulas, entender que são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Uma pessoa que foi um líder comunitário, uma pessoa que foi ministro de Estado, secretário de uma prefeitura, prefeito, secretário de governo de Estado, secretário da presidência da República, ou seja lá o que for, essas pessoas elas têm censuras nas suas cabeças. E essas censuras bloqueiam uma série de informações ou colocam uma interpretação muito específica, que para o pesquisador, por favor, ele vai coletar essa informação, não é que a informação deva ser descartada, mas até o contrário, né? Por que ele censurou esse tipo de coisa? Por que ele não tratou esse tipo de assunto? São perguntas que o pesquisador deve ter, né? Pois muito bem, o que Weber chama a atenção a esse respeito, e aí pegando apenas citações muito rápidas, né? Palavras de Max Weber. Nem toda ação social apresenta uma estrutura que implica dominação. Contudo, todas as áreas da ação social, sem exceção, mostram-se profundamente influenciadas por complexos de dominação. Vamos entender aqui que a palavra dominação é um termo sociológico. Não se trata aqui de estar o Max Weber ou eu que estou apresentando esse termo para vocês, de estarmos falando de algo que seja tirânico, impositivo, ou seja lá o que for. Não. A ideia de dominação é tudo aquilo que envolve, em termos sociais, tá, uma relação de poder em algum nível. Né? Então, por exemplo, querendo ou não, vamos pensar aqui, eu sou professor aqui, ou estou professor, melhor dizendo, desse módulo interdisciplinar, apresentando os temas para vocês, e que aquele que me assiste, aquele que é aluno do módulo, essa nossa relação é uma relação de dominação? Sim. Sim, porque querendo ou não, o conteúdo sou eu que tenho. Quer dizer, eu é que passo o conteúdo, eu fiz dei uma ordem a esse conteúdo. Se fosse outra pessoa, poderia ser uma outra ordem. Enfim, então há uma relação de poder aqui. Não significa que essa relação seja tirânica. Então vamos entender que relação de dominação necessariamente não é uma relação tirânica. Tá? Então aí voltamos à frase do Weber. Não é que toda ação social apresente uma estrutura de dominação, ela não tem. Uma relação entre amigos, uma relação de uma conversa informal. Isso são ações sociais? São. Agora, tem dominação? Claro que não. Porém, todas as áreas de ação social, elas são influenciadas por complexos de dominação. Aí, o que acontece? Olha só a diferença, tá? Se eu tenho uma conversa entre amigos, essa conversa ela tem alguma estrutura de dominação? Não. Né? Agora, essa conversa entre amigos, ela acontece em que termos? Tá? Em que lugar? Em que país? Em que época? Tá? Quais as influências que estão sendo exercidas por sobre aquelas pessoas? Então, é interessante pensar nisso. A conversa em si não tem dominação. Porém, todas aquelas pessoas envolvidas estão
sob uma influência qualquer de complexos de dominação. Tá? Então a gente não pode perder isso de vista. Ou traduzindo para o nosso trabalho aqui de pesquisa em história oral. De um lado, né, não há dúvida que eu deva distinguir, exemplo, a fala de alguém que foi liderança da fala de alguém que não foi liderança. Ok, fiz isso. Agora, aquela pessoa que nunca foi liderança, ela está dando um depoimento e está sofrendo alguma influência, ou sofreu alguma influência, desses complexos de dominação. Então, a gente não pode perder isso de vista na hora da análise. Né? Então, quer dizer, e principalmente na hora da análise. Na hora do depoimento, talvez uma ou outra coisa tenhamos de ter atenção e talvez precisemos interferir na fala. Interferir de que maneira? Pedindo para a pessoa aprofundar mais, pedindo para ela explicar melhor aquilo que ela acabou de dizer. Nós temos que ter atenção para isso, tá? Agora, mais ainda depois, quando temos esse material todo coletado, já devidamente pronto, agora vamos analisar esse material. Aí nessa hora a gente não pode perder isso de vista, sabe? Não há como pensar nisso, né? Um outro dado que o Weber coloca, e isso é bem interessante, quando algumas pessoas entendem, por exemplo, que o poder econômico é o elemento crucial nesse processo todo. Quando se fala em questão de dominação, é o contrário. O poder econômico é consequência da dominação. Então, ele não é a origem da dominação, ele é a consequência. Então, o fato de você ter uma pessoa mais rica naquele lugar não significa que ela, por ser rica, é que vai influenciar. Agora, a primeira pergunta é por que como ela se tornou rica? Quer dizer, quais as condições que fizeram dela alguém com poder econômico? E aí, a partir daí, a gente pode pensar uma questão disso aí. E, é claro, não vamos perder de vista aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Né? Quando a gente está falando de dominação, é a ideia de uma relação de poder. Alguém poder, de alguma forma, impor a sua vontade a terceiros, a outras pessoas. Mas, enfim, sempre pensando nisso. Então, pegando esses dois últimos pontos. A questão econômica para Max Weber, ela é uma consequência da dominação e não a origem da dominação. E segundo, a própria ideia de dominação, quer dizer, o que alguém pode influenciar em outros, né? Em outras pessoas, sobre outras pessoas. Né? E aí a gente pode, quando a gente fala nessa questão de dominação, o Weber chama a atenção de dois pontos, que é uma dominação em virtude de uma constelação de interesses, propriedade ou habilidade disponível e dominação em virtude da autoridade. Tá? Aí vamos entender que, por favor, às vezes pode somar as duas coisas. Né? Vamos pensar de novo aqui no nosso curso, no nosso módulo de interdisciplinar de formação. Já vimos aqui que uma relação professor-aluno é uma relação de dominação, não há como ser diferente. O professor tem o conteúdo, tem o conhecimento, o aluno determina as formas como esse material vai ser trabalhado. O aluno tem que seguir isso, senão ele não vai chegar aonde o professor deseja. Então, são coisas inevitáveis, não há o que fazer. Agora, quando a gente pensa a figura do professor, eu poderia dizer que ele tem essas duas características de dominação. Ele tem essa dominação em virtude de uma constelação de interesses, propriedade ou habilidade disponível, ou seja, pegando o final, habilidade disponível, ele tem algum conhecimento de didática para poder organizar todas as ideias, para poder elencar todos esses assuntos. É a maneira pela qual ele deve se expor esse material. A propriedade, é claro, esse material está na mão dele, né? Tá na sua mão para poder trabalhar com isso. E essa constelação de interesse, por outro lado, quer dizer, o aluno ele está ali porque ele foi pego à força? Não, com certeza não, ainda mais quando tratamos de um curso universitário. O aluno está ali porque quis. Então, ele tem interesse em aprender aquilo, só que para esse interesse somente se realiza na medida em que ele respeita aquela ordem, aquela ordenação que o professor apresentou. E, por
por fim, quer dizer, por outro lado, essa dominação se dá por uma questão de autoridade. Aí é inevitável, né? Quer dizer, não tem como, né? É o professor que vai definir, ao final, se o aluno cumpriu as tarefas, etc. Então, repare que tudo isso acontece, e sempre aconteceu, numa relação professor-aluno, perdão, e ninguém, e por favor, isso é uma relação de dominação. E ninguém aqui morreu por causa disso, tá? Vamos entender. Por quê? Eu disse e repito, relação de dominação não é, em hipótese alguma, sinônimo de tirania. Eu não tenho dúvidas que a tirania é uma forma de dominação. Agora, as dominações, de uma forma geral, são tirânicas? Não, necessariamente não. E aí a gente cai naquilo que nós já trabalhamos na aula anterior, pelo menos citamos na aula anterior, da dominação burocrática, da patriarcal ou matriarcal e da carismática, né? Da burocrática, quando o cargo, né, é a profissão, aí vai do gerente ao sujeito que é eleito, né? Democraticamente eleito, vamos lembrar aqui. Então, quer dizer, essa dominação burocrática, sem dúvida alguma, é uma dominação, aí vamos começar a juntar com os termos anteriores, é uma dominação que se dá inequivocadamente em virtude da autoridade. Por que eu vou respeitar o gerente da empresa? Porque ele é o gerente. Né? Por que eu devo respeitar o prefeito da cidade, o governador? Porque o presidente até algum nível, porque foram eleitos para isso. Né? Então, quer dizer, aliás, é até interessante. Qual é o argumento que diz que eu não vou respeitar mais o gerente, ou não vou respeitar o presidente, ou não vou respeitar o governador ou o presidente da República? Tá? Não vou respeitar o prefeito, o governador, o presidente ou o gerente da empresa. Por que eu não vou respeitá-los? Porque, de repente, a função que eles deveriam exercer, eles não estão exercendo. Então, eles perdem essa autoridade. É curioso, é interessante pensarmos em termos de uma sociologia dessas relações de poder. Né? E aí, pensando lá com Max Weber, vamos de novo. Por que é que eu me arvoro no direito de criticar uma liderança burocrática? Pode ser o chefe da empresa, pode ser o gerente da empresa, o presidente da empresa, pode ser o prefeito, o governador, o presidente da República. Por que eu me arvoro no direito de criticar qualquer um deles? Na medida em que eles perderam a autoridade. Eles não cumpriram com algum aspecto que deveriam cumprir da sua autoridade. Enquanto isso não acontece, eles não são criticáveis. Por favor, isso aí é uma regra universal, sabe? É muito interessante pensarmos em termos sociológicos do comportamento de todas as pessoas, tá? Da mesma forma, vamos cair na segunda forma de dominação, que é a dominação patriarcal ou matriarcal, que está fundamentada na tradição. Essa é mais difícil, né? O simples fato de ser o mais velho ou a mais velha já lhe dá essa liderança, essa capacidade de dominação. Então, talvez de todas as dominações seja a mais difícil de criticar, porque ela se dá simplesmente pela digamos assim, por ser mais velho, pela idade. No último caso é isso. Né? Quer dizer, então, na medida em que simplesmente a pessoa é a mais velha, naquele lugar, ou dentro pensando aí poderíamos cair em outras tradições, mas acabaríamos parando na idade, fosse uma tradição religiosa, por exemplo. Mas, de uma forma geral, o líder religioso é o líder mais velho, ou de alguma forma definido pelo grupo como sendo aquele que deva ser respeitado. Então, talvez seja a mais difícil de crítica. E tem a carismática, né? Que tem a ideia que ele consegue, de alguma forma, para Max Weber, reunir as duas primeiras. Ele tanto tem uma ideia de uma continuidade, quer dizer, o líder carismático é aquele que somente ele é capaz de administrar, e ao mesmo tempo, né, ele tem algo que diria sobrenatural, né? Quer dizer, porque ele está acima de todos. Então, por isso somente ele é capaz de administrar, somente ele é capaz de liderar. Agora, por isso mesmo, conforme disse em aula anterior, esse líder carismático, essa dominação carismática, ela trabalha nos extremos.
tanto você tem pessoas que vão segui-la cegamente, sem questionar. Então, o líder X, ele é o líder porque ele é, simples. Eu não encontro argumentos para explicar a liderança dele, tá? Daí chamamos de liderança carismática, ou se for no âmbito da política, se for na seara da política, nós vamos chamar de líderes populistas, sabe? Aí para o bem e para o mal, não vou entrar aqui no detalhe se é de esquerda ou de direita, se é bom ou mal. Não, de qualquer maneira, é o líder que trabalha, que por razões diversas acabou trilhando esse caminho, né? E ao trilhar esse caminho, ele vai trabalhar nos extremos, ou seja, vou ter pessoas que vão segui-lo sem questionar, cegamente, e vão ter pessoas que vão criticá-lo também de maneira absoluta, sabe? Sem conseguir aceitar a liderança dele. É interessante que o carismático ele trabalha nesses extremos, tá? Isso é uma característica. Por favor, essa aula de número 6, ela tem muito mais a ideia de chamar a atenção tanto para o trabalho na hora da gravação, quer dizer, estamos gravando com quem é que está dando depoimento ou sendo entrevistado, e principalmente para o momento seguinte, quando nós vamos analisar esse material, sabe? Então essa aula aqui de 6 é uma aula que vocês devem guardar com carinho e voltar a ela, e melhor ainda se conseguirem o livro do Max Weber, tá bom? Então a gente encerra essa aula de hoje. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.